Oi, gente, boa noite. Hoje nós vamos iniciar 1 Reis capítulo 7. E não sei se a gente vai fazer o 7 e o 8, porque o 7 por si só já é bem grande, apesar da gente falar da construção do Palácio de Salomão, que pode ser que a gente pare, pode ser que não, eu não sei se né, o Espírito Santo vai tocar no meu coração ou não. O 8 ele é o transporte da arca para o templo. Então, pode ser que a gente não consiga, porque o 8 é bem comprido mesmo. Então, vamos já iniciar o 7 e aí a gente vai vendo o que Deus põe no coração, tá? Eu quero falar aqui um assunto que não é controvérsia, ok? A palavra específica, mas é como se fosse, por exemplo, uma explicação de algo que não necessita de explicação quando há dúvidas, ok? Então, por exemplo, ontem. A Grazi tinha falado de Shekinah, né? Eu não sei como é que fala em português a palavra, essa palavra de Shekinah. E eu expliquei que era o lugar. Eu não sei se eu fui clara, porque eu recebi essa pergunta e eu acho que eu não. Eu confundi quem estudou, quem conhece a palavra, né? Então eu preciso refazer isso aqui. Quando a Grazi falou que era a presença de Deus, quando eu estava falando da área específica onde fica a área santíssima, né? Aquela área santíssima ali. A palavra específica, Shekinah, ela é traduzida como a presença de Deus, sim, como ela tinha falado, mas é o local que ela estiver, que eu estava querendo tentar explicar essa parte, que ali ela estava naquele local ali. Então, a palavra de Deus, Shekinah especificamente, é a presença de Deus, mas ela veio, por exemplo, como nuvem, né, quando eles estavam no deserto, vindo do Egito. Ah, e algumas pessoas, elas traduzem somente como a presença de Deus. Tem pessoas que traduzem um todo. Por exemplo, quando a glória de Deus está sobre, ou quando. Então, para não deixar confuso isso, porque se por assim, alguma coisa que né, veio no meu coração e Deus como é que fala? Me cutucou para falar, para explicar e etc, etc. A gente tem que fazer, não adianta. Então, eu falei, eu pensando, né? Eu falei, não tem problema, já não tem problema. Se for para alguém tiver dúvida, vai botar no Google, vai pesquisar, mas não, a gente não pode deixar que algo confunda ou que algo seja passado, porque essas lives ficam gravadas, né? No YouTube, tem muitas pessoas que assistem, então a gente não pode deixar com que confunda ou que desinforme. Não pode ser um desserviço, não pode ser uma desinformação específica. Então, eu vou tentar sempre deixar claro a instrução no dia seguinte. Normalmente era no dia seguinte, normalmente Deus me corrige na hora, normalmente Deus fala, explica mais isso sobre isso depois, ou então às vezes eu estou passando alguma coisa na leitura e eu falo, não precisa parar aqui não, e o Espírito Santo fala, volta e fala, então eu volto e falo, e hoje é isso. Então, se houver algum momento que essa palavra que eu estava tentando encontrar, mas enfim, um momento de confusão, que não seja contradição, que não seja. Aí a gente para e explica melhor, tá bom? Então, é traduzido a palavra em hebraico, né? Como a presença de Deus, mas existem muitas interpretações do que significa especificamente. Se é só uma nuvem, é a nuvem que chama Shekinah, ou então é o lugar onde está, com a nuvem, a presença de Deus. Quando Moisés, por exemplo, a nuvem. Só para tentar mais ou menos explicar, tá bom? Para não ficar muito confuso. Mas a tradução mesmo, como a Grace falou ontem, presença de Deus, tá? Presença do Senhor. Agora, ela vem como nuvem, e aí você tem a glória dele ali, sempre, né? No local que ela estiver, que foi o que eu tentei explicar ontem, mas como a gente estava um pouco corrida, eu não queria atrasar, acabou, porque foi um pouquinho longa a live de ontem também, eu acabei não falando, mas eu falei, do local, porque como eu estava passando um vídeo para vocês, e eu normalmente nunca faço isso, de passar vídeo nem nada, eu acabei não parando e voltando, e aí, obviamente, que Deus ia fazer eu voltar quando tivesse que voltar. Tá bom? Só para a gente não se perder nesse sentido e não confundir e acabar sendo um desserviço para quem está aprendendo, para quem né, quer saber da palavra de Deus. Então vamos lá. A gente vai fazer a nossa oração, iniciar hoje. Provavelmente não vai dar para a gente fazer os 2 capítulos hoje, então a gente vai ler o 7, tá bom? Então vamos lá.
Obrigada, Senhor, por esse momento de agora, de hoje. Obrigada porque o Senhor nos dá sempre a oportunidade, especificamente na live, da gente se corrigir, da gente se explicar, da gente não ser um desserviço, da gente não fazer com que as pessoas se confundam ou que elas não entendam o que foi expressado. Então, obrigada pelo poder da expressão, né? A gente poder se expressar dessa forma livre, Senhor, pela tua palavra, pelo teu nome, a gente ter acesso, né, a toda ela é um privilégio. E a gente está aqui hoje novamente para fazer isso, para estarmos alimentando o nosso espírito, para estarmos alimentando ah, a nossa mente. Eu tenho um screenshot que o Senhor me fez ver hoje, assistir hoje, que eu vou compartilhar com eles também, se der tempo. Se não, eu compartilho depois de outra forma, mostrando a importância da nossa comunicação, da nossa vida com o Senhor e o que significa um corpo, uma alma, um coração e um espírito, né? A gente entende isso como o seu templo está conectado com isso, com o espírito, com o coração, com a alma e com o corpo. E a gente precisa, Senhor, entender o nosso corpo como o seu templo sagrado pela live de ontem, principalmente, que falamos tanto sobre isso, que a gente aprenda a amar aquilo que foi nos dado pelo Senhor e que a gente aprenda a usar de forma que impacte a vida do próximo, que a gente novamente não sejamos um desserviço ao próximo, que a gente possa ser um porto seguro para aqueles que encontram o seu nome nos nossos lábios, Senhor, e que o Senhor nos capacite para tal, que a gente possa ter uma boa live hoje, protegida de todos os males, protegidos de todos os olhares malignos e todas as coisas que o diabo tenta fazer para parar que a nossa comunhão seja feita. E que o Senhor nos fortaleça para a honra e a glória do seu nome, porque é a sua palavra que nos alimenta. Obrigada, Senhor, por esse momento de comunhão. Obrigada porque o Senhor vai nos mostrar cada vez mais na história de Salomão, assim como a história do pai dele também, cada vez mais o que esse relacionamento tão profundo e tão próspero em relação à obediência contigo pode nos causar na nossa vida. E todas as nossos erros, nossas escolhas também, mas que a sua misericórdia e graça está sempre conosco, nos ajudando a melhorar e aprender, e é isso que a gente precisa. Aprender a sermos melhores, sermos mais de ti e menos de nós mesmos. Agradecemos pelo dia de hoje. Estamos quase finalizando o dia e a gente só tem a agradecer pela nossa saúde, a nossa força de vontade de podermos estar aqui e que a gente pede, Senhor, que a gente possa te amar com todo o nosso coração, toda a nossa alma, toda a nossa força, todo o nosso espírito, para a honra e a glória do seu nome. Senhor, me use como canal, põe as palavras corretas nos meus lábios e que o Espírito Santo possa tirar as vendas dos nossos olhos, ouvidos, coração, para que a gente possa ter a sua palavra absorvida no nosso íntimo. Para a honra e a glória do Senhor, essa live é dedicada ao Senhor e a gente agradece. Amém. Vamos lá. Então, Salomão constrói seu palácio. Não é um palácio que a gente bota no Google e acha. Isso aqui é uma coisa de é um outro nível de palácio. Vamos ver o que Deus deixou de palácio para Salomão. Lembrando que Salomão pediu para ele sabedoria dentro de uma frase que cabe tantas coisas. O que é o que você quer? Peça o que for, eu te darei. Deus deu uma carta branca para ele pedir o que ele quisesse, e ele pediu sabedoria. E Deus reconheceu aquele coração entregue a ele, aquele coração puro, aquele coração, porque Deus olha o coração, coisa que a gente não tem acesso. Mas a gente vê isso muito claro na palavra de Deus, que toda vez que a gente vê um personagem estando completamente, genuinamente, né, entregue a ele, um personagem genuinamente querendo honrar o nome de Deus, Deus sempre leva abundância em todas as áreas da vida. E com Salomão foi a mesma coisa. Deus ele vendo o pedido de Salomão para, né, ele dizendo, Senhor, eu quero sabedoria para liderar o seu povo. E Deus, quando né, ouve aquilo, ele diz, como você não pediu, né, riquezas
ou que os seus inimigos fossem mortos. Eu te darei o que você pediu, sabedoria e todo o restante. Então, tem um outro versículo também na palavra de Deus que fala que primeiro você vai ao reino dos céus para que todas as outras coisas sejam te dadas, te sejam creditadas, né? Então, primeiro você vai a Deus para depois o restante ele te dá. Então, quando a gente sempre fala que, mas eu não posso ter melhor amigo, não posso falar com fulano, não posso me abrir com ciclano, pode, mas primeiro você vai a ele. Primeiro a ele, para que todas as outras coisas te sejam dadas. Isso é a palavra de Deus, de fato, escrita para nós. Então a gente precisa aprender a ir primeiro a ele. Então a gente, quando vê o Salomão construindo esse palácio, e a gente imaginando, meu Deus, olha o tamanho disso. Senhor, como é que pode, Senhor? Nossa, foi o Senhor quem deu a ele. Porque o que ele pediu foi humilde demais ao coração de Deus, aos olhos de Deus. E é isso que às vezes a gente precisa aprender, é que quando a gente se humilha perante a Deus, né, na frente de Deus, para a gente aprender alguma coisa, sermos melhores, ou falar com Deus, Senhor, isso eu não sei, isso eu não posso, Senhor, não consigo, Senhor, me ajuda, Senhor, quando a gente coloca Ele como núcleo das nossas orações, o núcleo da nossa vida, né? E Ele sente o nosso coração, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe do nosso coração, Ele sabe as nossas intenções, Ele sabe a pureza, a genuidade do nosso coração, Ele entrega todo o restante, porque não veio ganância no coração de Salomão, não veio interesse no coração de Salomão, não veio orgulho no coração de Salomão, veio honra e preocupação. Como é que eu vou liderar o povo de Deus? Ele fala: não consigo, não sei o que fazer. E é isso que falta para nós, às vezes dizer, olha, não sei o que fazer, né? Que parece tão difícil às vezes, porque a gente quer dar conta de tudo, mas quando Deus está ali, habitando dentro de você, né? Mais perto de você é impossível. Não tem como Deus estar mais próximo de você. Então ele está dentro de você. E a gente ainda assim, né, quer resolver as coisas por nós mesmos. A gente às vezes quer pedir ajuda de esquerda a direita, frente e trás. A gente quer pedir ajuda de todo mundo, mas esquece daquele que devemos ir primeiro. Então, o que a gente está vendo aqui agora, esse palácio que está sendo construído, né, de Salomão, a gente está vendo ele sendo recompensado pela fé dele. E não é só fé, porque fé muitas pessoas podem ter. Não é só fé de acreditar, é obediência, é a honra de obedecer a Deus, né? Isso não significa que ele não vai errar, tá? Mas isso significa que no momento em que Deus perguntou a ele o que você quer, ele foi humilde o suficiente para dizer: a missão que o Senhor me deu, eu não sei fazer sozinho. E aí que Deus, obviamente, mostra toda a sua misericórdia, o seu amor e também a sua lealdade, recompensando ele de tal forma. Então vamos lá. Salomão levou 13 anos para terminar a construção do seu palácio. A gente reclama quando tem uma obra na nossa casa de um mês, uma obra de 2 meses, uma obra de um ano. Agora você pense 13 anos para terminar a construção do seu palácio. Ele construiu o Palácio o Palácio da Floresta do Líbano com 100 côvados, são 45 metros de comprimento, por 50 côvados, que são 22,5 metros de largura, e 30 côvados, que são 13,5 metros, de altura, sustentando por 4 fileiras de colunas de cedro sobre as quais se apoiavam vigas de cedro aparelhadas. O forro de cedro ficava sobre as 45 vigas, 15 por fileira, que se apoiavam nas colunas. Haviam janelas dispostas em 3 fileiras, uma em frente da outra. Todas as portas e todos os batentes eram retangulares, dispostos de 3 em 3 e em um de frente ao outro. Fez um pórtico de coluna de 50 côvados de comprimento por 30 côvados de largura. Em frente havia outro pórtico com colunas e uma cobertura que se estendia além das colunas. Construiu a sala do trono, isto é, a sala da justiça, onde fazia julgamentos, e revestiu-a de cedro desde o chão até o teto. O palácio, para sua moradia, no outro pátio, peraí, desculpa, o palácio para sua moradia, no outro pátio tinha um formato semelhante. Salomão
Fez um palácio como esse para a filha do faraó, com quem tinha se casado. Todas essas construções, desde o lado externo até o grande pátio e do alicerce até o beiral, foram feitos de pedras lavradas de qualidade superior, cortadas sob medidas e desbastadas com uma serra nos lados interno e externo. Os alicerces foram lançados com pedras grandes de qualidade superior. Algumas mediam 10 côvados, 4,5 metros, e outras 8 côvados, 3,6 metros. Na parte de aproximadamente. Na parte de cima havia cedras lavradas de qualidade superior, cortadas sob medida e vigas de cedro. O grande pátio era cercado por um muro de 3 camadas de pedras lavradas e uma camada de vigas de cedro aparelhadas. Da mesma maneira que o pátio interior do templo do Senhor, com o seu pórtico. O rei Salomão enviara mensageiros a Tiro e trouxera Hurão. Irão é o variante de Hurão. A gente já tinha falado sobre ele. Filho de uma viúva da tribo de Naftali e de um cidadão de Tiro, artífice em bronze. Hurão havia recebido sabedoria, entendimento e conhecimento para fazer todo tipo de trabalho em bronze. Apresentou-se ao rei Salomão e fez todo o trabalho que lhe foi designado. Ele fundiu 2 colunas de bronze, cada uma com 18 côvados de altura por 12 côvados de circunferência. Também fez 2 capitéis de bronze fundido para colocar no alto das colunas. E cada capitel tinha 5 côvados de altura. Conjuntos de correntes entrelaçados ornamentavam os capitéis no alto das colunas, 7 em cada capitel. Fez também romãs em 2 fileiras que circundavam cada conjunto de correntes para cobrir os capitéis no alto das colunas. Fez o mesmo com cada capitel. Os capitéis no alto das colunas do pórtico tinham formato de lírios, com 4 côvados de altura. Nos capitéis das 2 colunas, acima da parte que tinha formato de taça, perto do conjunto de correntes. Havia 200 romãs enfileiradas ao redor. Ele levantou as colunas do pórtico do templo, deu o nome de Jaquim, ou dependendo de como você fala, né? Que provavelmente significa ele firma. A coluna ao sul, e de Boaz, que significa nele a força, a coluna ao norte. Os capitéis no alto tinham a forma de lírios. Assim, se completou o trabalho das colunas. Fez o tanque de metal fundido, redondo, que media 10 côvados de diâmetro por 5 côvados de altura. Era preciso uma linha de 30 côvados, ou seja, cerca de 13,5 metros, para medir a sua circunferência. Abaixo da borda e ao redor havia 2 fileiras que continham por côvado 10 ornamentos em forma de cabaça, fundidos em uma só peça com o tanque. O tanque ficava sobre 12 touros, cujas pernas traseiras eram voltadas para o centro. 3 touros se voltavam para o norte e 3 para o oeste. 3 para o sul e 3 para o leste. A espessura do tanque era de 1 palmo, cuja borda era como a borda de um cálice, como uma flor de lírio. Tinha capacidade para 2.000 batos. Também fez 10 suportes de bronze, cada um tinha 4 côvados de comprimento, por 4 côvados de largura e 3 côvados de altura. Os suportes eram feitos assim, tinham placas laterais, presas e armações. Nas placas entre as armações haviam figuras de leões, bois e querubins. Sobre as armações havia e abaixo 2 leões e 2 bois. Havia grinaldas de metal batido. Em cada suporte havia 4 rodas de bronze com eixos de bronze, cada um com uma bacia apoiada em 4 pés e fundida ao lado de cada grinalda.
No lado de dentro do suporte havia uma abertura circular com um côvado de profundidade. Essa abertura era redonda e com a sua base media um côvado e meio. Havia esculturas em torno da abertura. As placas dos suportes eram quadradas, não redondas. As quatro rodas ficavam sobre as placas e os eixos das rodas ficavam presos ao estrado. O diâmetro de cada roda era de um côvado e meio. As rodas eram feitas como rodas de carruagem. Os eixos, os aros, os raios e os cubos eram todos de metal fundido. Cada suporte tinha quatro alças que projetavam desculpa. Alças que se projetavam de cada um dos lados. No alto do suporte havia uma lâmina circular, no meio, de meio côvado de altura. Os apoios e as placas estavam fixados no alto do suporte. Irão esculpiu figuras de querubim, leões e palmeiras na superfície dos apoios e nas placas, em cada espaço disponível com grinaldas ao redor. Foi assim que fez os 10 suportes. Foram todos fundidos nos mesmos moldes e eram idênticos no tamanho e na forma. Depois, ele fez 10 bacias de bronze, cada uma com capacidade de 40 batos, que mediam, cada uma, 4 côvados de diâmetro. Uma bacia de cada um dos 10 suportes. Para cada um dos 10 suportes. Ele pôs 5 suportes no lado sul do templo e 5 no lado norte. Pôs o tanque no lado sul, no canto sudeste do templo. Também fez as bacias para as pás e as bacias para a aspersão. Assim, Hurão completou todo o trabalho de que fora encarregado pelo rei Salomão no templo do Senhor. As duas colunas, os dois capitéis em forma de taça nos altos das colunas, os dois conjuntos de correntes que cobriam os dois capitéis, as 400 romãs para os dois conjuntos de correntes, sendo duas fileiras de romãs para cada conjunto de correntes que cobriam os dois capitéis, em forma de taça no alto das colunas, os 10 suportes com as 10 bacias, o tanque e os 12 touros debaixo dele, as panelas, as pás e as bacias para aspersão. Todos esses utensílios que Hurão fez para o templo do Senhor, a pedido de Salomão, eram de bronze polido. Foi na planície do Jordão, entre Sucote e Zaretã, que o rei os mandou fundir em moldes de barro. Salomão não mandou pesar esses utensílios. Eram tantos que o peso de bronze não foi determinado. Salomão também mandou fazer todos esses outros utensílios para o templo do Senhor. O altar de ouro, a mesa de ouro sobre a qual ficavam os pães da presença, os candelabros de ouro puro, 5 à direita e 5 à esquerda, em frente do santuário interno, as flores, as lâmpadas e os cortadores de pavio. A gente viu ontem naquele vídeo de 1 minuto e 11 mais ou menos, a gente viu exatamente esses utensílios e as coisas que a gente está lendo aqui agora, né? Alguns foram mostrados, alguns não, mas alguns a gente viu como seria mais ou menos, né? Que também eram de ouro. Versículo 50. As bacias, os cortadores de pavio, as bacias para aspersão, as tigelas e os incensários, todos eles de ouro puro. As dobradiças de ouro para as portas da sala interna, isto é, o lugar santíssimo, e também para as portas do átrio principal. Terminada toda a obra que Salomão havia realizado para o templo do Senhor, ele trouxe tudo o que Davi, seu pai, havia consagrado e o colocou com os tesouros do templo do Senhor: a prata, o ouro e os utensílios. Bom, a gente não vai conseguir fazer a leitura do capítulo 8, porque ele é bem longo, mas ele é muito importante. Então, não se assustem porque ele é longo, porque a gente vai estar falando, como é que fala, do transporte, né? A gente vai estar falando sobre o transporte da arca para o templo. A gente sempre sabe que sempre rola um drama quando tem a arca envolvida, porque algumas pessoas não carregam direito, algumas pessoas, né, querem que fique na sua própria casa, outras pessoas, e a gente precisa entender que aquela arca, ela carregava, né,
é, as tábuas escritas por Moisés, ela carregava a presença do Senhor. Então, era importante, né, que a gente, é importante que a gente tenha tempo para falar, porque se Deus fizer a gente parar para a leitura, a gente não vai ter tempo de fazer hoje, ok? Mas amanhã a gente volta, se Deus quiser, e a gente fala sobre o capítulo 8, que é o transporte da arca para o templo, tá bom? Então, hoje a gente finaliza por aqui. Fiquem com Deus. Um bom restinho de noite para cada um de vocês. E a gente volta amanhã, se Deus quiser. Um beijo.